Hoje eu vou te ensinar a como utilizar a função índice dentro do Excel. Caso você se interesse por Excel, eu sugiro que você visite o meu Instagram, é o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial, além de me seguir aqui também no YouTube, onde sempre eu coloco vídeos interessantes sobre Excel. A função índice retorna para nós um valor que está dentro de uma tabela a partir de uma linha ou coluna informada. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, eu trouxe um exemplo para te mostrar. Nesse exemplo, nós temos aqui uma tabela, que é essa aqui que eu estou te mostrando, que tem 8 linhas e 5 colunas. Caso eu queira o valor que está, por exemplo, na linha 4 e coluna 2, que é essa célula aqui, o que eu preciso mapear? Eu preciso mapear primeiro qual que é a tabela, eu preciso sinalizar que a tabela está na região que vai de D5 até H12, ou seja, é esse intervalo de dados. E uma vez definido o intervalo de dados, eu preciso informar que a célula que eu quero está na linha 4, coluna 2, justamente nessa intersecção entre a linha 4 e a coluna 2. É justamente isso que a função índice faz. Ela vai te trazer o conteúdo que está em uma célula dentro de uma tabela informada, naquela linha e naquela coluna que a informação está. A título de exemplo, eu trouxe essa tabela aqui. Você percebe que nós temos nas linhas o nome de 10 alunos e na coluna 5 disciplinas. O conteúdo da tabela, que vai estar na intersecção entre linhas e colunas, é justamente a nota que aquele dado aluno tirou em uma dada disciplina. Por exemplo, se você quiser saber qual nota o Henrique tirou em biologia, você precisa vir na linha do Henrique, você vai até a coluna de biologia e a intersecção entre linha e coluna vai te dar a nota desse aluno nessa disciplina. No caso, 9,3. A Marina, por exemplo, em português, tirou 9,7. Você sabe disso porque a intersecção entre a linha da Marina e a coluna português, que é justamente a disciplina que você quer, dá 9,7. Como que nós podemos utilizar a função índice para trazer para a gente qual que é a nota de um dado aluno em uma dada disciplina? Ou seja, selecionando o nome do aluno nessa caixinha e selecionando a disciplina nessa outra caixinha, como que nós fazemos para ter a nota dele dentro dessa célula? Nós vamos fazer isso utilizando a função índice. A título de exemplo, para você entender como funciona a função índice, eu vou, utilizando a função índice, trazer para a gente a nota de matemática da Maria. A nota de matemática da Maria é 8,5, que é justamente o conteúdo dessa célula que eu acabei de selecionar. Eu vou destacar em amarelo para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Com a função índice, eu vou trazer essa nota para dentro de uma célula. O primeiro passo é selecionar qual que é a sua tabela referência, a sua tabela onde estão as informações. Eu vou destacar aqui em vermelho só para você entender onde estão as informações. Essa é a nossa tabela referência, é onde estão as informações que nós queremos buscar. Se você perceber, a nota de matemática da Maria está na linha 6, que é justamente a sexta linha desse intervalo em vermelho que eu selecionei. Eu vou colocar aqui para você não esquecer, linha 6. E a coluna de matemática é a coluna 2 dentro desse intervalo que eu selecionei. Então, a coluna é coluna 2. Nesse momento, eu vou te mostrar como, com a função índice, nós trazemos essa nota da Maria. Então, em uma célula à sua escolha, você coloca igual a índice, com acento, abre parênteses. A primeira coisa é informar qual que é a matriz onde estão os dados. Em outras palavras, qual que é a tabela onde estão as informações. Eu vou selecionar justamente o intervalo onde estão as notas dos alunos. Colocado isso, você dá ponto e vírgula para informar o número da linha. Você vai informar nesse momento qual número da linha dentro dessa tabela você quer trazer. Eu vou colocar 6. Você percebe aqui que a Maria, na nossa tabela do Excel como um todo, está na linha 8. Mas dentro dessa tabela que você informou, a linha da Maria é a sexta. Você faz isso contando as informações como eu fiz aqui. Ao colocar ponto e vírgula, você vai agora inserir o número da coluna. E eu já te falei que matemática dentro dessa tabela está na segunda coluna. Então você coloca ponto e vírgula 2, fecha parênteses e dá Enter. O resultado é 8,5. Por que o resultado é 8,5? Porque dentro da tabela, que é delimitada por C3 até G12, que é essa tabela que está em azulzinha, nós pegamos a sexta linha, que é a linha da Maria, e segunda coluna, que é a coluna de matemática. Então, dessa forma, nós temos o valor que está nessa intersecção. É justamente isso que a função índice faz. Se eu quisesse trazer, por exemplo, a nota de biologia da Isabela,
o que eu teria que entrar? Nesse caso, o intervalo é o mesmo, porque nós temos a mesma tabela de referência. A linha da Isabela dentro dessa tabela é a linha 4. Veja bem, Felipe é a primeira, Gabriela a segunda, Henrique a terceira, Isabela é a linha 4. Então, na linha você informa o 4 e na coluna você tem que informar onde está a biologia dentro da tabela. É a terceira coluna, português, matemática e biologia. Então, no lugar da coluna você coloca 3 e nós temos aqui 10 como a nota da Isabela. Então, tá entendido? Você, com isso, já entendeu como que funciona a função índice. Você precisa informar uma tabela, informar uma linha, informar uma coluna e a partir daí a função índice traz para você o elemento que está nessa intersecção. Dando continuidade, nós vamos automatizar um pouquinho mais o processo. Eu quero selecionar nessa caixinha o nome, eu quero selecionar nessa caixinha aqui a disciplina e eu quero trazer qual que é a nota do aluno nessa disciplina de acordo com a tabela que nós colocamos aqui. Para fazer isso, eu criei uma tabelinha auxiliar que nós vamos consultar para trazer para a gente qual que é a linha, por exemplo, daquele aluno. O que eu fiz? Eu informo aqui o nome do aluno e na coluna da frente em qual linha ele está. Por exemplo, a Maria, ela está na 6ª linha. Eu não vou precisar digitar Maria 6 lá dentro do meu índice. Eu vou fazer um PROC-V para essa coluna aqui e aí eu consigo trazer em qual linha a Maria está. Mesma coisa para disciplina, eu não preciso digitar, por exemplo, matemática 2 lá dentro do meu índice. Eu faço uma PROC aqui e o número eu coloco dentro do índice. Geralmente o pessoal usa no dia a dia a função CORRESP, só que esse é um vídeo de índice. Eu vou fazer futuramente um vídeo de índice CORRESP e aí eu consigo utilizar as duas funções em conjunto. Nesse momento eu só vou te mostrar como funciona a função índice. Então, primeira coisa, eu preciso descobrir qual que é a linha do aluno que eu informar nessa caixinha. Para descobrir isso, eu vou fazer um PROC-V. Se você não conhece o PROC-V, tem vídeo aqui no canal ensinando sobre essa ferramenta que é bem conhecida. Então, numa célula auxiliar, você vai colocar igual a PROC-V, abre parênteses, seleciona a célula onde está o valor que você quer procurar, coloca ponto e vírgula, seleciona a sua tabela onde estão as informações, você coloca ponto e vírgula, coloca a coluna dentro dessa tabela referência que você quer trazer, no caso é 2, coloca ponto e vírgula 0 e dá Enter. Nesse caso, ele traz para a gente que a Maria está na 6ª linha. Se você, por acaso, mudar, em vez de Maria colocar, por exemplo, Pedro, ele vai fazer um PROC-V, vai ver que aqui o Pedro está na linha 9 e aí você vai ter a resposta em qual linha ele está. Eu só estou fazendo isso aqui para ter de forma automatizada o retorno de qual linha o aluno está. Você só precisa fazer uma tabelinha auxiliar informando em qual linha os alunos estão, em qual coluna a disciplina está. Fazendo para a disciplina, você coloca igual a PROC-V, seleciona a célula onde está a disciplina que você quer pesquisar, coloca ponto e vírgula, seleciona a tabela onde estão as informações, coloca ponto e vírgula, coloca 2, que é a coluna dentro dessa tabela informada, onde está a informação de retorno, coloca ponto e vírgula, 0 e o resultado é 2. Nesse caso, o que nós temos? O Pedro está na linha 9 e a disciplina matemática está na coluna 2. Então, lá na minha função índice, eu não preciso mais colocar números. Eu mantenho a tabela onde estão as informações. Ao invés da linha 4, eu vou selecionar a célula onde está a linha desse aluno, que no caso é a célula E14, que tem o valor 9. E ao invés da coluna, que eu tinha colocado 3, eu vou selecionar a célula onde está a coluna dessa disciplina, que no caso é a célula E15, que tem o número 2. Quando você dá Enter, ele traz que a nota do Pedro em matemática é 4.9. Ele consulta nessa tabela onde estão as informações, ele traz para mim a linha 9, que é justamente a linha onde está o Pedro. Lembra que a gente fez o PROC-V? Eu tenho a linha do Pedro como 9ª linha. E, além disso, ele traz para mim a informação que está na coluna 2 dessa tabela, que é onde está a matemática. Conforme você vai mudando as informações aqui, você vai alterando as informações do PROC-V e, com isso, vai alterando também a função índice. Só recapitulando, para utilizar a função índice, você precisa informar 3 elementos. Primeiro, onde é a tabela que você quer tirar a informação, qual que é a linha e qual que é a coluna que está a sua informação. Ele vai dentro dessa tabela trazer para você o dado que está na intersecção entre linha e coluna informada. Não se esqueça que, independentemente de onde tiver a tabela dentro do Excel, essa tabela começa pela linha 1 e coluna 1. Então, você tem que considerar essa referência relativa.
Nesse nosso caso, nós também fizemos uma parceria com o PROC-V para que a partir de nome e disciplina informados, você não precise ficar mudando toda vez lá dentro da função índice. Você vai ter a linha e a coluna alteradas de acordo com a tabela auxiliar que você criou, para já deixar pré-determinado, pré-cadastrado em qual linha ou qual coluna estão determinados elementos. Então esse era o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, me seguir aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. Nós nos vemos por aí. Um abraço!